bom dia, bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano. Estou eu aqui, professor Giovanni, de volta para a explicação do conteúdo do PET 1, semana 2. Lembrando que temos dois conteúdos. O outro vídeo já está disponível sobre a separação de misturas e hoje nós vamos ver sobre a organização celular. Não sai daí, mas antes, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, acione o sininho para receber notificação. Se você já fez os dois, não se esqueça, deixe seu like, nos prestigie com a sua graça aqui. Qualquer dúvida também, deixe seu comentário aí. Então vamos lá, o tema é célula, unidade da vida, para a gente poder começar a ver essa organização celular, tá bem? Então, primeiro nós vamos ver o que é um ser vivo, quais são as características que o ser vivo tem, né? Vamos relembrar disso. Então, o ser vivo ele tem um metabolismo, ele tem uma composição bioquímica, ele tem uma reprodução, ele tem um ciclo da vida, ele consegue sofrer uma evolução, ou seja, uma mutação, uma recombinação, ele passa pela seleção natural, não é? A composição bioquímica, ele vai ter a composição lá pelas substâncias, né, que são orgânicas, como os lipídios, os carboidratos, aí está com o nome de glicídio, proteínas, ácidos nucleicos, aminoácidos, vitaminas, precisa de tudo isso, né? O metabolismo, que aí vai ser capaz de fazer a respiração, ou a fotossíntese, né? Ou os dois juntos, ou não faz nenhum dos dois, faz a fermentação. Então, são possibilidades, né, que a gente tem dentro da organização dos seres vivos, das características dos seres vivos, a reprodução, seja sexuado, assexuado, ciclo vital, nascer, crescer, reproduzir, morrer. É claro que cada ser vivo, esse crescer, reproduzir e morrer tem variações, às vezes tem dois ciclos distintos, como algumas plantas, enfim, né? Mas outras características que os seres vivos têm, né, que é muito importante. Presença de células, ele é composto no mínimo por uma célula, tem uma organização complexa. Também, além disso, a irritabilidade, ou seja, o ser vivo ele responde aos estímulos do meio. Isso é importante também nós termos em mente. Como assim, Giovanni? Você expõe um ser vivo à falta de água, ele dá uma resposta àquilo ali. Você o expõe a um excesso de água, também ele vai ter uma resposta àquilo ali. Então vamos lá, para a célula. Nós já conhecemos as três partes fundamentais, vamos relembrá-las, né? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Lembrando que a membrana plasmática ela não aparece no microscópio óptico lá, mas ela foi deduzida desde sempre, por quê? Porque se via que a célula tinha uma delimitação, senão era tudo misturado, não é? Sabia-se que tinha alguma coisa envolvendo, então deduziu-se. Então percebe-se a presença dela, embora não a vemos. Então, Giovanni, como que nós vemos? Pelo microscópio eletrônico, que é aquele microscópio que aumenta mais ainda, que consegue ver estruturas como organelas bem de perto, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente ver isso aí, cada uma dessas partes, a célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos, a membrana. É a estrutura que delimita a célula, protege e controla a entrada e saída de substâncias. O núcleo contém as informações para a manifestação das características hereditárias de um ser vivo, DNA, não é? E para o funcionamento do organismo. Então, ele transmite as características, mas também ele produz as proteínas, né, a partir de um processo que depois a gente vai aprender, que, querendo ou não, são elas que trabalham ali, mantendo a célula, fazendo as funções, né? E essas funções, que é o próprio metabolismo e todas essas reações acontecem no citoplasma, que é esse espaço entre a membrana e o núcleo, que é preenchido por um líquido viscoso, que preenche a célula, no qual estão imersas as organelas. Lembra dessa palavra, a gente não vai vê-las aqui agora, porque não é desse conteúdo, mas fica sabendo que elas existem, tá? Você já deve ter ouvido falar aí mitocôndria, ribossomo, outras coisas, tá bom? Então vamos lá. A partir dessa célula, nós conseguimos classificar os seres vivos a partir da organização do núcleo. Então, nós temos os procariontes de um lado e do outro lado os eucariontes. Os procariontes não têm um núcleo propriamente dito, tá? Não tem um núcleo propriamente dito. Por quê? Porque ele não tem a carioteca, não tem a membrana que delimita esse núcleo, tá? Então, tem pequenas
moléculas de DNA também espalhadas, que nós vamos chamar de plasmídio. Olha o plasmídio dessa aqui, ó. Esse aqui seria o núcleo, né? O protonúcleo dela, e aqui os plasmídios. A ausência de organelas membranosas, que eu falei, por exemplo, a mitocôndria, tem os retículos endoplasmáticos, complexo golgiense e tantas outras coisas, né? Não tem exoesqueleto, exoesqueleto não, Giovana, confunde não. Não tem citoesqueleto, né? Mas ele tem ribossomo, então ele tem organela, tá bom? Exemplo de célula que é único, na verdade, né? A única célula que tem célula, o único ser que tem célula procarionte são as bactérias. Tranquilo? Já os eucariontes, por sua vez, tem a presença do núcleo verdadeiro, porque possui a carioteca, essa membrana que envolve o núcleo, tá? Tem presença de organelas membranosas, a presença dos ribossomos, que são maiores ainda, tem o citoesqueleto, e o exemplo são as células animal e vegetal. Uma coisa a dizer, que a célula procarionte sempre vai ter parede celular, tá bem? Já aqui na eucarionte, só a vegetal, que é obrigatória sempre ter parede celular, tá bom? Então, vamos lá, a célula procariótica, a célula eucariótica, nós temos aí o esquema básico delas aí, né? Olha aí, membrana plasmática, ambos têm. O envoltório nuclear de K tem, a de K não tem. Material genético, ambos têm. O citoplasma, ambos têm, tá? Só que aqui está ao contrário. Isso é importante, tá? A figura estava ao contrário na internet. Olha aqui, essa aqui é eucariota e essa aqui é procariota. Ou eucariótica e procariótica. Eucarionte, procarionte. Tanto faz, tá bom? E aí, aqui temos a parede celular, né? Envolvendo a membrana nos procarióticos, né? Beleza? Nos procariontes. Vamos lá. E aqui temos as organelas membranosas. Olha uma aí, ó, que é cheia de membraninha espalhada assim, ó, né? A mitocôndria, aqui tem os retículos endoplasmáticos, o complexo golgiense e tudo isso, tá bom? Então, vamos lá. A classificação dos seres pelo número de células. Isso também é importante nós termos em mente. Nós temos de um lado os seres unicelulares, do outro lado os pluricelulares. Os unicelulares, como diz, é uma célula, uni. Temos aí as bactérias, cianobactérias, o reino Monera, protozoário, mesmo sendo célula eucarionte, também é unicelular. Temos as algas unicelulares, lá no reino protista, ambos. E temos fungos unicelulares, que são leveduras, tá? Aquelas que fazem o fermento da cerveja. Do lado de cá nós temos os seres pluricelulares, que são as plantas, as algas pluricelulares, os animais, os fungos, que está escrito, né, que tá escrito em espanhol, hongos, né? Os fungos, no caso aqui os cogumelos, né? E aí nós temos esses detalhes aí, tá bom? Aí vai ter outra organização que nós vamos ver aqui agora, que é os pluricelulares, nós temos outra organização. Então, vamos pensar assim, desde o átomo até o planeta, né? O átomo, a menor estrutura da matéria, depois eles formam moléculas ou complexos iônicos ou complexos atômicos. Aí, esses aí vão se organizar formando as organelas, que aqui está com o nome de orgânulos, elas lá dentro, junto com a membrana, com o núcleo, compõem uma célula. Conjunto de células nós temos o tecido, sendo que conjunto de células com a mesma característica, tá? Os tecidos de funções diferentes formam os órgãos, não é? O mesmo órgão ele tem mais de um tipo de tecido, tá bom? Muitas vezes, às vezes pode ter mais um só, coisa desse tipo assim, mas geralmente tem mais de um tipo de tecido. Então, aí forma o sistema, que é o conjunto de órgãos com a mesma função. Aqui está o exemplo do sistema ósseo. O conjunto dos sistemas formam o organismo. O conjunto de organismos da mesma espécie, a população, se a gente aprendeu no ano passado. Todas as populações de uma região, aí independente da espécie, né? Todas as populações formam a comunidade, quer dizer, junta todos os seres vivos. A comunidade mais o meio físico formam o ecossistema. E aí, se a gente pensar, o planeta como um todo é um ecossistemão, né? É um ecossistema único, né? Mas ele também é dividido em vários
macros e micros ecossistemas, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Não se esqueça, acompanha os outros vídeos. Tem um vídeo da correção também que já está disponível, tá bom? No mais, com Deus, tchau, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Até a próxima.